Europeia e a disputa nesse ringue foi acirrada, Beatriz. Oi, Lucian, é isso. A gente vai falar de doce agora. É esse o assunto, por enquanto, aqui no Balanço Geral. Vamos falar das guloseimas pós-almoço. Eu quero saber, você aí de casa que assiste a gente, costuma ter bastante vontade de comer aquele docinho, principalmente depois do almoço? Você sabia que tem explicação para isso, científica, de como o nosso organismo se prepara? Olha, vou primeiro mostrar para vocês, junto com o Clemar, algumas imagens ao vivo aqui da Praça Osório, porque é esse horário, né, 1 da tarde, que começa a pegar aquela vontade de comer um doce para muitas pessoas. O assunto, gente, é docinho depois do almoço. E agora, 1 da tarde, muita gente terminando o horário de almoço, começa a investir já naquele docinho, naquela sobremesa. E, inclusive, a gente mostra aí para vocês as compras do pessoal fazendo aqui, ó. Olha o cardápio desse lugar aqui, por exemplo, ó. Sorvete, brigadeiro preto, brigadeiro branco, doce de leite, várias opções, diferentes preços. Deixa eu aproveitar aqui e conversar com a cliente. Licencinha, a gente está ao vivo no Balanço Geral. Me conta o que você está pegando agora nesse horário de docinho. Eu tô pegando um espetinho, 2 espetinhos de morango. Espetinho de morango com chocolate? Isso. Já almoçou? Já almocei. Daí agora deu aquela vontade de sobremesa? Sim, deu vontade de comer uma sobremesa agora. Pra você é sempre assim? Depois do almoço tem que vir aquele docinho? Como é que é? Tem que ter um docinho. Sem um docinho não tem graça. E a pequena também sempre gosta de um docinho depois do almoço? Sim. Você também vai comer um espetinho de morango com chocolate? Aham. E é bom? É muito bom. Pela imagem que a gente está vendo lá, é bonito. Mostra lá o espetinho, ela tá até decorando lá. Ela vai mostrar pra gente, tá finalizando. Vai mostrar como é que fica o espetinho de morango com chocolate. Isso aqui é Praça Osório, feirinha especial de Natal. É o docinho depois do almoço. Agora, eu comentei com vocês que existe uma explicação científica para essa vontade de comer doce após as refeições. Vamos entender então, se você de casa se identifica, come sempre aquele chocolatinho, aquele docinho, a sobremesa depois das refeições, vai entender agora por que o nosso organismo, o nosso cérebro faz isso com a gente. Para muitos é regra. Depois das refeições, principalmente depois do almoço, precisa... dormir. 15 minutos já tá bom. O cochilo é costume de muitos brasileiros e a ciência até diz que faz bem. Mas o assunto hoje é de outra vontade que surge depois do almoço. É a vontade de comer um doce. Já reparou? Depois daquela refeição completa, almoço ou jantar, você pode se identificar. Muitas pessoas têm necessidade de um docinho, vão direto para a fila da sobremesa. Será que aqui, pelas ruas, a gente vai encontrar pessoas que também sempre comem um docinho depois da refeição? Depois do almoço, o brigadeiro é certo. Eu sinto. Quem não sente? E me conta, todo dia você sente essa vontade? Quase todos os dias. Como é que faz? Você come mesmo ou tenta evitar um dia ou outro? Tento evitar, mas quando der, eu como sim. Que tipo de docinho? Um bombom, um chocolatinho, um sorvete. Arroz doce, brigadeiro, canjica, pudim de pão. E fruta? Daria para substituir por uma frutinha? Às vezes, bem raramente. O docinho é de praxe. Para a Débora tem que ser chocolate e todos os dias. Ela até maneira na quantidade, mas não fica sem. A vontade de doce para ela surge mais à noite, após o jantar. Eu como todos os dias e acho que chocolate é perdição mesmo, né? Acho que é o que a gente mais come, a mulher inclusive, assim. Não pode ser outro, tem que ser o chocolatinho. Isso, de preferência a Nutella, o brigadeiro de panela, o mais molinho, assim. Agora que nós já descobrimos que muita gente mesmo gosta do docinho após o almoço, chegou a hora de entender o porquê. Será que é só vontade, questão de hábito? A resposta está no nosso organismo. O próprio cérebro pede o docinho, por conta de alguns mecanismos que acontecem durante a digestão. A nutricionista explica. O nosso corpo, depois das refeições, ele faz uma liberação, um pico de insulina. Então, nós comemos uma refeição, faz essa liberação rápida de insulina. O nosso corpo,
com essa liberação, ele vai pedir uma glicose rápida. É por isso que depois do almoço nós temos aquela vontade de comer um docinho. Ah, então se o cérebro tá pedindo é porque precisa, né? Calma, isso não significa que seja recomendado comer doce todo dia. O açúcar em excesso, ele pode gerar obesidade, né? E a obesidade em si já é uma doença crônica, não transmissível, que vem a acarretar muitos problemas à saúde. Então, como diabetes, hipertensão, né? Doenças cardíacas. Assim que bate aquela vontade, é possível apenas esperar. Em pessoas saudáveis, o próprio corpo vai conseguir resolver essa demanda por glicose. Existem algumas dicas que podem diminuir essa vontade pelos doces logo após as refeições, como, por exemplo, beber bastante água. Manter o corpo bem hidratado pode despistar esse desejo pelas sobremesas. Além disso, você pode reparar: sempre que você faz uma alimentação mais rica em alimentos integrais, legumes, verduras, feijões, isso tudo reduz, logo na sequência, aquele desejo pelo doce. Agora, se mesmo assim a pessoa não consegue ficar sem o doce, existem outras estratégias. A nutricionista explica que não existem alimentos proibidos, mas para cuidar da saúde é preciso buscar alternativas. Fruta pode ser uma boa escolha de sobremesa. Se tem muita vontade, muito desejo, buscar também colocar frutas como sobremesa, que também tem frutas maduras, que ela tem um teor de doçura, que pode ser incluída também como uma sobremesa. E se você não resiste àquele docinho depois do almoço, buscar sobremesas também doces com um teor menor de açúcar. Até a embalagem alerta quando o chocolate tem alto teor de açúcar. Se é desse que você gosta, tente comer em pequenas quantidades e evite o consumo diário. Ou ainda, tente se adaptar aos chocolates com maior percentual de cacau. Esses podem ser alternativas melhores. Aí o segredo é não ter doce em casa. Aí você consegue escapar disso. E aí, se você tiver uma fruta, você dá aquela enrolada. Eu vou confessar para vocês que todos os dias depois do almoço eu tenho vontade de comer um chocolate. Tô começando aí a tentar seguir a dica da nutricionista. E olha que é verdade, viu? Se você esperar um pouquinho, essa vontade passa. E beber água também ajuda. Não só pensando ali na balança, mas na questão da saúde principalmente. Aqui do meu lado, na feirinha da Praça Osório, tem um alimento que é muito versátil, que é o milho. Ele é feito tanto salgado quanto doce. Quero pegar você de surpresa aqui para me responder. Esse horário depois de almoço, sai mais qual tipo de preparo, o doce ou o salgado? Agora sai o doce, né? Que depois, pós o almoço, a galera tá procurando mais uma sobremesa. Quais são as sobremesas possíveis com milho? Com milho a gente tem pamonha doce, a gente tem 3 tipos de bolo de milho diferente. Tem o bolo de milho verde tradicional, a gente tem o outro que é de milho seco com leite de coco e a gente também tem o curau assado. Agora me conta de você, todo dia, depois do almoço, tem ou não tem aquela vontade de comer um docinho? Eu antes, no começo eu comia bastante, né? Mas hoje em dia já foi criando costume e já não como mais tanto. Tá controlando mais. Sim. Como que é o seu nome? O meu é Kelvin. Kelvin, obrigada por falar com a gente. O milho, viu, esse horário tá saindo mais o preparo doce. Eu quero saber aí no estúdio, quero saber das mensagens. A audiência do Balanço Geral, responde aí pra gente. Vocês costumam comer docinho depois das refeições? Luciano, doutora Márcia, e vocês dois, hein? Olha, antes de eu falar da gente, de falarmos da gente, viu, Bea? Tem participação da Márcia, que não é a doutora Márcia Marcondes, não, é outra Márcia. Aqui em casa, após o almoço, uma fruta. Às vezes, o chocolatinho e o cafezinho, a opinião aqui da Márcia. Eu confesso que, assim como você, Beatriz, eu tenho esse costume e é quase uma vontade compulsiva de você comer doce depois do salgado, depois do almoço, né? Que seja um pedacinho de chocolate, né? Às vezes eu tento e consigo substituir pela fruta, só que a gente sabe que quando come muito doce, o docinho vai para onde? Naquele músculo chamado pâncreas. Claro que não existe esse músculo, mas é a barriguinha. No homem aqui, a gordura abdominal, na mulher em outras partes do corpo, se concentra ali e é difícil de queimar depois que você passa de uma certa idade. Márcia Marcondes, a senhora gosta de doce também? Por motivos de saúde eu não posso consumir açúcar, né? Então eu não como doce, mas é claro, de vez em quando pinta aquela vontade, eu pego um chocolatinho 70%, né? Que daí já pode, né? Alguma coisa
que não tem açúcar especificamente, mas que tem esse sabor doce. Mas a minha mãe não passa sem sobremesa. Para minha mãe é sagrado. Se não tiver sobremesa, o humor dela piora. E não é bom. Nós temos opções, tem as frutas, tem a alfarroba, né? Tem outras coisas que substituem, por exemplo, o chocolate, são muito similares. A fruta eu acho que é a melhor, mas você sabe que o açúcar da fruta, eu sei porque eu já conversei com um especialista sobre esse assunto, e o açúcar da fruta em excesso também, ele se acumula no nosso organismo, também pode fazer mal. Claro que não é tão concentrado quanto esse açúcar aí, ó, desse doce de aniversário que eu comi um monte no fim de semana, porque foi festa da minha filha, e ainda tem na geladeira, Márcia Marcondes. Aí depois do almoço, depois da janta, você vai abrir a geladeira para tomar uma água gelada, o que tem lá? Tanã, o doce. E daí a carne é fraca, né? O que a gente faz, né? A dona Aparecida está aqui com a gente também. Olha, eu amo chocolate, mas depois do almoço sempre chupo uma laranja. Bom. Aí, opção mais saudável, sem sombra de dúvidas, do que o chocolate. A Jana de Colombo também aqui com a gente. Aqui em casa a família formiga, antes e depois das refeições. O doce, olha aí. Antes das Gabarita, refeições então. E depois. Eu antes não costumo comer, depois sim. Antes é uma novidade aqui, então o pessoal realmente é formiga. Beatriz, muito obrigado pelas suas informações. O Balanço Geral